Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, protocolou uma ação civil pública para exigir do Estado de São Paulo medidas mínimas de proteção dos direitos fundamentais da população prisional, diante de um quadro que é de descumprimento de protocolos básicos para conter a proliferação da pandemia no sistema carcerário. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o advogado criminal e presidente do IDDD, Hugo Leonardo. Bom dia, Hugo. Bom dia, como vai? A gente sempre diz que vai bem, né, dentro desse contexto que é bastante complexo. Mas, Hugo, eu estava dando uma olhada aqui na ação civil pública e ali tem um trecho que diz o seguinte: relata-se que a inconsistência na divulgação dos dados, bem como incongruências entre medidas anunciadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e aquelas efetivamente colocadas em prática, o que gera insegurança e impede o controle da política pública. O que se sabe de fato hoje sobre as condições das prisões em São Paulo e quais são as medidas que são pedidas na ação referentes ao controle da pandemia no sistema prisional? Olha, o sistema prisional sempre foi um grande vazio de informações, né? Isso não é de hoje, não é simplesmente localizado no estado de São Paulo. Esse é um problema do Brasil. Nós não temos dados necessários para a criação de políticas prisionais adequadas. O Estado brasileiro é um constante descumpridor de normas internacionais, da lei de execução penal. Então, não é de hoje que nós temos alertado para o grave risco que as prisões brasileiras se encontram, e não é diferente no estado de São Paulo. Nós temos dados divulgados pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo de índice de contaminação pela Covid-19. No entanto, nós não temos clareza sequer de quantas pessoas estão sendo testadas. Nós sabemos, por exemplo, que não há disponibilização de água durante todo o dia para os presos, embora tenha havido a informação de que houve a disponibilização de materiais de higiene, álcool em gel, sabonete, coisa que o valha, esses produtos não chegaram aos presos. Quer dizer, nós temos uma população de milhares de pessoas absolutamente abandonada à própria sorte, haja vista a grande promiscuidade que há nesses ambientes e a forma como esse vírus se propaga. Ou seja, tratam-se de ambientes fechados, úmidos, sem incidência de sol e em que também não é possível praticar o distanciamento social. Então essa população inexoravelmente está abandonada à própria sorte no que diz respeito à contaminação e propagação desse vírus. Foi justamente por essa razão que o IDDD decidiu, então, apresentar uma ação civil pública visando não apenas proteger a saúde dessas pessoas presas, mas de todas aquelas que, de uma certa forma, mantêm contato com esse ambiente, sejam agentes penitenciários, policiais, familiares dos presos, etc. Importante dizer também, para que a população participe desse problema, é que não é um problema só da população carcerária, é um problema de todos nós. O número de pessoas presas é um problema de todos nós. Além do mais, uma vez que esse vírus esteja na população carcerária, ou seja, contamine esse ambiente da população carcerária, inexoravelmente esse ambiente também será um grande foco de propagação dessa doença. E alguns dados relativos ao sistema prisional paulista, que concentra aí 30% da população carcerária do Brasil, chamam a atenção, Hugo. No caso aqui, o Núcleo Especializado de Situação Carcerária constatou que mais de 70% dos estabelecimentos racionam água, como o Centro de Detenção Provisória de Mauá, que tem 4 horas diárias só de fornecimento de água, e nas inspeções o Unesc verificou também que 69% dos presos ouvidos não recebem sabonete quando precisam. Quer dizer, dadas as condições atuais, é impossível que os presos e mesmo ali os funcionários que trabalham no sistema penitenciário tenham aí a condição de fazer as medidas básicas de prevenção contra a Covid-19. Exatamente, né? Então nós temos, por exemplo, a OMS divulgando constantemente medidas necessárias para que a população enfrente essa pandemia mundial, uma tentativa de todos os países no sentido de possibilitar à população
o maior acesso à informação possível e disponibilização de produtos e materiais para que essa pandemia seja controlada, e no sistema penitenciário paulista, por exemplo, o racionamento de água, quer dizer, para não dizer de materiais de higiene básicos, né? Então, você veja o quão distante desse movimento ideal que nós estamos, como nós não estamos enfrentando esse problema de forma séria. Inclusive, houve uma medida da própria secretaria que é muito interessante, que foi o fato de selecionar as pessoas que iriam tomar banho de sol por horário, quer dizer, então fracionou-se o dia para que os presos pudessem ficar em menor número no pátio, que, para quem não sabe, é um espaço hiper reduzido, não leia, não deve ser lido como um belo de um pátio onde há incidência do sol de forma tranquila, porque não há, é um pequeno espaço em que as pessoas podem simplesmente circular fora das celas. Então, racionou-se ali o dia para que as pessoas pudessem, os presos pudessem, então, de forma escalonada, estar nesse pátio, visando não ter contato, portanto, nesse local. No entanto, para que isso seja feito, mantém-se muito mais horas do dia os presos nas celas, hiperabarrotadas. Então, quer dizer, é uma medida que, em tese, viabiliza o rodízio no pátio, mas deixa o isolamento social inviável no ambiente das celas, em que há situações, muitas vezes, do dobro, do triplo de pessoas naqueles locais para os quais foram destinados um determinado número de vagas. Então, é uma situação calamitosa, é uma situação de não cumprimento à lei. O Brasil é um constante descumpridor das leis, da nossa Constituição Federal e de pactos internacionais assumidos pelo Brasil. Não se trata, é importante deixar muito claro, de uma preocupação única e exclusivamente aos presos, mas de uma preocupação de proteção a todos os cidadãos. O IDDD tem uma premissa de que todos os cidadãos brasileiros, sejam eles quem forem os cidadãos, têm o direito à vida, à saúde e à proteção dos seus direitos individuais básicos. E quando você fala das condições reais do nosso sistema prisional, às vezes as pessoas têm a impressão que é como nos filmes de Hollywood, né? E na prática você vai ver as celas são super abarrotadas, o fornecimento de água, como você destacou, é interrompido a maior parte do dia e às vezes é um cano, né, que tem ali saindo água, não é nem algo que realmente tem chuveiro ou tem uma torneira na prática. Muitas unidades prisionais sequer chegam a ter isso, né? E isso acaba gerando também uma série de doenças que tem uma prevalência muito mais alta no sistema prisional do que no resto da sociedade, como a tuberculose. Quer dizer, a Covid chega ali com pessoas que já têm muitas comorbidades que podem ter um quadro mais agravado ainda da Covid-19. É importante esse ponto que você traz, porque para mostrar o quão distantes nós estamos de erradicação de doenças básicas. Quer dizer, nós temos hoje, e eu vou falar do Brasil, porque é importante, embora essa ação esteja alocada e contra a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, esse é um problema do Brasil, né? Nós temos hoje doenças praticamente erradicadas na sociedade livre, e, no entanto, ainda um grande desafio, causam muitas mortes no sistema penitenciário, como a do tuberculose, a sarna humana, quer dizer, existem doenças de pele hipercontagiosas e hiperagressivas que são inadmissíveis que não sejam controladas no atual desenvolvimento da humanidade. E, no entanto, essas doenças ainda estão presentes nos cárceres, não são mitigadas. Nós tivemos recentemente no estado do Amazonas, salvo engano, posso estar enganado, mas na região norte do Brasil, um estabelecimento prisional em que todas as pessoas estavam acometidas de uma doença de pele rudimentar
em que as pessoas literalmente apodreciam vivas. Quer dizer, não podemos mais compactuar com esse tipo de situação. Esse é um flagrante descumprimento à lei, não podemos exigir o cumprimento à lei para algum tipo de prática e o descumprimento absoluto à lei em outro âmbito e para algum tipo específico de pessoas. Temos que reafirmar: a população prisional é carente de direitos mínimos de sobrevivência. Aliás, tem uma curiosidade: que não fosse uma tragédia, poderia se dizer que seria uma brincadeira que eu costumo fazer, mas longe de ser uma brincadeira. Há uns anos atrás, o IBAMA interditou o zoológico do Rio de Janeiro, porque lá não havia o distanciamento necessário dos animais, não havia o espaço adequado para que os animais pudessem ter uma convivência adequada. Se essas normas que interditaram o zoológico do Rio de Janeiro fossem aplicadas a qualquer estabelecimento prisional brasileiro, e aqui eu estou generalizando, sim, você pode ter certeza que, com base na lei de proteção dos animais, aquele estabelecimento seria interditado. Tamanha a gravidade que nós vivemos no país e a inversão de valores que nós estabelecemos numa sociedade em que estamos dando as costas para as gerações futuras e para os nossos problemas sociais. E a garantia de condições básicas para as pessoas que estão no sistema prisional é algo fundamental, mas ao mesmo tempo também é uma espécie de redução de danos dentro de um cenário de encarceramento em massa que a gente vive aqui no Brasil, Hugo. E dados do INSPER e da FGV mostram que de 6.781 decisões de habeas corpus que mencionam a Covid-19 no período que vai de 18 de março a 4 de maio, em 88% dos casos o pedido foi negado. Como que você enxerga essa insensibilidade do judiciário brasileiro, em especial do judiciário paulista também, que na média é inclusive mais rigoroso nesses termos do que o resto do Brasil, em relação à pandemia? Olha, isso é muito relevante também, é um ponto muito relevante que você toca. Logo quando a pandemia se instaurou no nosso país, o IDDD fez um pedido na ação, fez um pedido incidental pedindo uma liminar lá naquela ADPF 347 que decretou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que nós vivemos um estado de coisas inconstitucional nos cárceres brasileiros, né? Essa ação foi recebida pelo relator, ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio deu uma liminar, não conhecendo do nosso pedido, mas conclamando os juízes todos a se manifestarem em relação aos casos de réus presos e presos provisórios, né? Não é demais relembrar que nós temos na nossa Constituição Federal a prisão cautelar como exceção à regra liberdade. E, no entanto, hoje o nosso índice de prisão cautelar beira os 50%, em muitos casos ultrapassa em muito os 50%. Quer dizer, nós invertemos novamente a lógica constitucional nesse âmbito. No entanto, o ministro Marco Aurélio levou essa medida a plenário logo na sessão subsequente ao nosso pedido, e o Supremo Tribunal Federal, vencido, salvo o melhor juízo, o ministro Marco Aurélio e o ministro Gilmar Mendes, simplesmente negou o pedido, dizendo que nós não poderíamos fazer aquele pedido como amigos da Corte. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, deixando de reconhecer o seu papel de Corte Constitucional, de garantidor de direitos, deveria tomar essa ação e essa medida como um instrumento eficaz de, sim, decretar, como muitos países estavam fazendo, inclusive estados dos Estados Unidos, por exemplo, que lá eles têm uma outra forma de distribuição da justiça. Os estados têm muito mais preponderância têm muito mais autonomia por conta do sistema político vigente, mas era uma realidade já no mundo no início da pandemia que os países estavam soltando os presos, haja vista a dificuldade de lidar com essa situação. Bom, foi negada essa decisão, o Supremo nunca tomou parte em contribuir maciçamente com essa postura. Depois veio a resolução do CNJ pedindo para que os juízes reavaliassem a liberdade, a prisão, né, a manutenção da prisão daquelas pessoas em grupo de risco, e o IDDD, tendo em vista que nós perdemos uma tarefa no atacado, fomos para o varejo, quer dizer, instauramos um mutirão, reunimos mais de 100 associados do Instituto e começamos a entrar com pedidos de liberdade e habeas corpus, só naquele grupo de risco, só naquele grupo em que as pessoas teriam direito à liberdade provisória, a uma prisão domiciliar, coisa que valha. E, para nossa surpresa, o índice de soltura beira isso que você está dizendo, quer dizer, quase 80% de decisões negando a liberdade, especificamente no grupo de risco. Quer dizer, seria uma atuação que poderia se ensejar
quase a soltura de 100% dos pedidos, porque a gente só incidia no grupo de risco. Então, realmente, o que nós percebemos é uma falta de empatia do Poder Judiciário, muitas vezes. É uma falta de empatia de um poder que é responsável, evidentemente, pelo julgamento e pela condenação, não é responsável pela administração prisional, mas é responsável pela tutela da legalidade também. Então, vendo que a administração pública, que o executivo estadual, dos estados e da União não tomem partido com isso, esse mesmo Poder Judiciário deveria se arvorar no papel de fazer cumprir a lei, como faz ao condenar as pessoas. Deveria também se arvorar nesse papel e garantir os direitos mínimos, os direitos básicos dessa população encarcerada. E eu repito, temos um problema de seletivismo penal. Então, o que se chama seletivismo penal para um público maior, mais amplo da sua rádio, que nos ouve, para entendermos. Se fôssemos olhar hoje quem são as pessoas que estão presas, são pessoas jovens, pobres e negras. Quer dizer, fundamentalmente é esse o perfil que abarrota os nossos cárceres brasileiros. São as pessoas já vulnerabilizadas socialmente que ainda assim inflam essa estatística, sobre-representam esse perfil da população brasileira em termos de punição no direito penal brasileiro. Hugo, nós vamos acompanhar o andamento dessa ação civil pública e queria agradecer a sua presença aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Muito obrigado, eu fico sempre à disposição. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o advogado criminal e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, Hugo Leonardo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.